Patrícia Acastel, isto poderá ser... boa tarde, bem-vinda. Isto poderá ser aqui, de facto, o início de uma vaga de atentados nos Estados Unidos e na Europa, este atentado do qual o Francisco deu conta, nos Estados Unidos? Pode ser, sim, e não é especialmente estranho, atento o facto, por um lado, que já tem acontecido nos últimos anos, por um lado, mas por outro, o facto que há não muito tempo nos foi dito que se o grande líder fosse alvo de um assassinato, isso seria seguido de uma vaga, precisamente, de violência jihadista, não é? Portanto, fomos plenamente avisados. Agora, quer dizer, o problema é que... O problema, por um lado, é o facto de ter havido esse incidente e de, potencialmente, seguirem outros, não é? Sendo certo que, seguramente, os serviços secretos do mundo ocidental estarão mais agora do que avisados e terão imensa cautela e serão meticulosos nesse contexto. Mas a questão mais importante é se, de facto, a decapitação em causa, não é, que leva seguramente esse movimento, começa agora, não é, de contexto jihadista, se leva, de facto, a alguma coisa internamente. Para mim, essa é a grande questão, não é? Temos uma decapitação, mas a questão é uma decapitação que ocorre num contexto em que o homem não é o regime. Não é? O regime é muito mais que isso, claro. Não é? O problema é esse. Isto está muito alicerçado, enfim, em toda a sociedade. Já vamos ter tempo para analisar essa questão. Para já tenho que passar de imediato a palavra ao Francisco. Ao Francisco Peneira, novidades importantes, uma delas relacionadas com o Qatar. Sim, e novidades, nesse caso, muito importantes. Vamos já a elas. Agora... Só por relembrar o que Keir Starmer disse ontem, João. Keir Starmer disse que, apesar de não ter tido o Reino Unido nada a ver com os ataques ao Irão, ele fez questão de dizer, mas as nossas aeronaves estão nos céus. E hoje, dia 1 de março, um Typhoon da Força Aérea Real do Reino Unido, que está a operar no Qatar, fez parte de uma operação que teve sucesso em conseguir parar o ataque de um drone que estava a dirigir-se para o território qatari. O que é que isto significa? Que este Typhoon, com um piloto do Reino Unido, disparou as suas armas e conseguiu abater esse drone. Isso faz jus ao que Keir Starmer disse ontem, que é, estamos nos ares a defender, não estamos a atacar, estamos a defender. E, de alguma forma, a ser no Qatar, ainda mais importância tem. E há mais informações que queiras avançar, Francisco? Não sobre isto, mas são informações económicas muito importantes. Um armador alemão decidiu aplicar taxas no Estreito de Hormuz a partir de amanhã. São taxas adicionais de $1.500 por cada contentor de 6 metros de comprimento. Ora, isto significa pouco. Quantos contentores levarão um navio porta-contentores que leve 20 mil contentores, são 30 milhões a mais de dólares. Claro, e isso é de facto uma ideia daquilo que pode ser amanhã a própria abertura dos mercados e o que é que vai disparar em termos de custos dos navios que estejam dispostos, se é que é possível fazer, a continuarem a atravessar o Estreito de Hormuz, que neste momento está bloqueado. Na prática está bloqueado, apesar de não haver nenhum bloqueio ainda oficial, o anúncio de nenhum bloqueio oficial. Rui Henrique Santos, vamos aqui abordar uma questão. O Presidente dos Estados Unidos, nesta entrevista que deu agora ao The Atlantic, diz que a nova liderança iraniana, que eu, assumindo a minha ignorância, não sei o que é que isso significa, mas seguramente existem ainda canais de comunicação, está disposta a negociar e que ele, Donald Trump, quer e vai ouvi-los. Isto é o quê? É o princípio do fim de uma capitação do Irão no que diz respeito ao programa nuclear, o princípio do fim deste regime, pela forma que o conhecemos? É algo que eu julgo que nem o Sr. Trump sabe o que é. E isto leva-nos precisamente a equacionar as diversas fases das quais chegamos até aqui. Ou seja, vamos relembrar o processo negocial. Segundo Oman, que ficou, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Oman disse que ficou chocado com este ataque, o investimento que estava a ser feito nas negociações... Estava a ser uma ligação importante nas negociações era o mediador. Entre Irão era o mediador. O investimento que estava a ser feito nas negociações era sério e estava-se à beira de conseguir algo no processo negocial. Veja-se depois que, até do ponto de vista iraniano, havia
enfim, havia notícias contraditórias, mas havia, dava-se a entender, alguma disponibilidade para se conversar e para se conseguir elementos de negociação. Isto foi o processo negocial. Pela segunda vez, sensivelmente em um ano, no decorrer de um processo negocial, os Estados Unidos e Israel atingem alvos militares e começam uma operação militar. Quando depois o chefe de Estado-Maior das IDF vem dizer nós já estávamos a planear este ataque há meses. Ou seja, Isso aconteceu exatamente na Guerra dos 12 Dias. As negociações estavam em curso. qual é o grau de confiança que qualquer réstia de regime iraniano vai ter? O que nos leva depois... Mas, Rui, mas há aqui uma coisa que eu gostava que, enfim, vocês enquanto analistas me ajudassem a mim, aos telespectadores, a descodificar. É que o sinal parte do Irão. O sinal de? De querer voltar às negociações. Isto é um sinal de quê? De fraqueza extrema neste momento? De necessidade geopolítica de equilibrar as diferenças. Repare-se, o Irão é um regime fraco. Apesar de ter uma máquina repressiva brutal, era um regime que está com uma inflação brutal, é um regime que a nível de aliados desapareceram ou foram eliminados, Hezbollah, Hamas, Síria. É um regime que tem dificuldade nos canais de comunicação que tinha de antes mais disponíveis, até devido ao espaço de conforto que tinha hoje em dia com a China e com a Rússia. Portanto, o Irão necessitava de continuar a jogar com o tempo. Eu não tenho a menor dúvida que eles não pretendiam um acordo. Eles pretendiam continuar a jogar com o tempo. Agora, isto leva-nos à outra dimensão, que é a dimensão desta operação militar. Não há registro histórico de uma operação militar que consiga decapitar o regime. Número 1. Número 2. Qual é o plano que Donald Trump tem? É a decapitação do regime? Qual é a justificação que Donald Trump deu? Em horas, ou em dias, melhor dizendo, ele deu 7 ou 8 justificações de forma a tentar criar uma narrativa que agarre internamente sondagens que são contra este ataque. Convém dizer isto e que vai romper a sua base maga. Ainda há pouco o Francisco disse isso agora numa sondagem feita pela Reuters. Só um em cada 4 norte-americanos são a favor desta operação. Exatamente. Mas, Patrícia... E deixa-me só, desculpa, força. concluir rapidamente, que é a terceira dimensão de análise quanto a campanhas aéreas. Não derruba o regime, não tem um plano e depois a resposta do regime que é atacado vai ser assimétrica. Ou seja, vamos começar a ver se houver esse potencial e se a Europa ou os Estados Unidos ou o Ocidente baixarem a guarda, aí sim é que vai começar a haver resposta assimétrica, nomeadamente da parte de atores terroristas. Patrícia, esta sinalização por parte da nova, entre aspas, liderança iraniana de que quer voltar à mesa das negociações, o que é que significa para si? Eu acho que tem que ser várias coisas. Com o presidente norte-americano a dizer que está disposto a ouvi-los, não é? Que vai ouvi-los, não é? Isso aí, liminarmente, deixe-me dizer que isso tem o valor que tem, não é? Dadas as oscilações que o caracterizam. Isto aqui, liminarmente, não é? Agora, eu acho que isso tem a ver com duas coisas. Por um lado, com a mudança, com a mutação sofrida em termos de natureza destas conversas, vou-lhe chamar conversas eufemisticamente, entre os Estados Unidos e o Irão, não é? Porque o que temos, de facto, algo começa por ter contornos de negociações, não é? E depois, a meio do algo que parece ser negociações, temos os ataques. E daí há três coisas que temos a inferir, penso eu. Por um lado, e eu já aqui o disse na sexta-feira, que achava isso, por um lado, as negociações são o que são, quer dizer, as negociações não são método, são via. As negociações são como que um palco, é o que são hoje em dia, penso eu, e agora, como agravante agora, não é? São como que um palco onde se tenta adquirir a capitulação, seja de quem for, neste caso do Irão, enfim, e por bons motivos, aí se diga-se de passagem, mas pronto, mas com exigências maximalistas que sabíamos que para o Irão eram maximalistas e que não iria aqui ascer. Mas é um palco para uma via
que justifica e legitima um ataque que surja em seguida, sobretudo internamente e em face precisamente dessas sondagens que há pouco apontam que requerem legitimação. A verdade é essa. Agora, isto liminarmente. Mas, em segundo lugar, o que temos é, a meio das negociações e quando já está apontada uma nova ronda de negociações para Genebra, temos, de repente, um ataque. Portanto, para além das confusões todas que têm surgido em termos de ordem internacional no último ano, outra coisa, sabemos que a noção de Estado de Direito não interessa, sabemos que a noção de soberania não interessa, sabemos que a questão das fronteiras territoriais também é coisa que não interessa, sabemos que a proteção da população civil também é coisa que não interessa, sabemos tudo isso, enfim, é coisa que não interessa. Mas também sabemos agora outra coisa, que é que podemos estar em negociações, aparentemente de boa fé, enfim, seja quem for à mesa, não é? E podemos planear uma nova ronda de negociações para Viena, ou seja, para onde for, para daí a uns dias, e de repente surge um ataque pelo meio. E a questão é, hoje é o Irão, mas amanhã é outro país qualquer. Portanto, os observadores, e são muitos, não é? Aqueles que interessam, assim, os de maior porte, estão a observar e a aprender. E o que é que sabem hoje em dia? Sabem que as fronteiras não interessam, a soberania não interessa e as negociações também não interessam. São uma antecâmara, não é, para o uso da violência, da coerção e da força, não é? Agora, o que é que o regime faz perante isto? Não vai capitular, sem mais. Um regime com quase 50 anos, não é? Com raízes profundas. O que é que quer? Concordo. Tempo, porque atacou imediatamente com efeitos regionais, porque não falamos só de Israel e das bases americanas, isso todos sabemos que eles iam fazer. Mas o que interessa, como bem já disseram, é o Estreito de Hormuz, porque é o gargalo energético. Usam o gargalo energético e compram tempo, sabem que as negociações servem para nada, mas compram tempo. E eles precisam de tempo, porque eles não têm recursos recursos estratégicos para continuar. Eu daqui a pouco também já vos vou querer ouvir a todos sobre o papel da Rússia e da China no apoio ao Irão, porque aparentemente têm estado... Não estão a dar o apoio que supostamente poderiam dar. Mas para já, Francisco Penin, tens aqui uma notícia de última hora para avançar. Sim, a notícia de última hora tem a ver com o ataque que houve em Beit Shemesh, agora perto de Jerusalém, em Israel. Há 11 desaparecidos na sequência de pelo menos um edifício que colapsou totalmente. Há entre 9 e 10 mortos, dezenas de feridos, incluindo uma menina de 10 anos. A nova informação é que, João, há 11 desaparecidos, o que significa que no meio do entulho poderá haver vários corpos ou eventualmente pessoas feridas. Claro.